Por volta de 500 a.C., a Grécia Antiga estava dividida em muitas cidades e estados, com destaque para Atenas e Esparta. Suas terras tornaram-se alvo de conquista pelo vasto Império Persa, que detinha mais de 10 vezes o território da Grécia. Agora, o exército persa avança, apenas para ser interceptado pelos espartanos, parte da Aliança Grega Unida. Soldados e guerreiros lutam até a morte, cada um determinado a conquistar a vitória na guerra. Enquanto isso, em um penhasco com vista para o campo de batalha, 3 guerreiros misteriosos observam o confronto lá embaixo. Eles lamentam que, mesmo com 30 mil soldados de elite persas, suas forças não consigam esmagar os meros 300 espartanos que os desafiam. Entre eles, um homem de cabelos brancos comenta calmamente que estão de fato do lado perdedor, pois quem lidera os espartanos é o mais poderoso guerreiro da Grécia, o Rei Leão. Enfurecido, Datis, um dos 12 generais divinos, jura esmagar pessoalmente a resistência espartana. Antes que ele possa agir, Nisca, um dos 8 comandantes de cavalaria, se oferece para liderar a luta. Mas o Rei Leão a impede, declarando que, como rei, ele deve ser o primeiro a entrar no local da morte. Com determinação inabalável, ele salta de seu posto de observação e faz sua presença ser notada no campo de batalha. Datis fica impressionado com a coragem do rei, mas a descarta como uma imprudência diante de seu próprio poder avassalador. Ele zomba de Leo, chamando-o de fraco, e avança para acabar com ele. Mas Leo ruge que Esparta nunca recua e choca sua espada contra Datis, forçando o general a ficar na defensiva. Para o choque de todos, o homem aclamado como o mais forte entre os 12 generais divinos é repelido. Até os espectadores ficam impressionados com a força do Rei Leão. Datis, embora abalado, rebate e questiona por que um rei tão forte continua contente governando uma nação pequena como Esparta. Ele neutraliza o golpe de Leão e declara friamente que neste mundo os fortes devem esmagar os fracos para sobreviver. Com pura determinação, Leão luta com todas as suas forças, jurando que Esparta não será derrotada por menores que sejam suas forças. Eles são a terra dos bravos guerreiros, e para animá-los, o rei diz a seus homens que sua força de espírito é maior que a quantidade e que jamais serão derrotados por meras centenas de ratos. Ele jura que os espartanos jamais se renderão aos persas. Reunindo seus soldados, Leão avança em direção a Datis e brande sua espada, liderando seus guerreiros à vitória. Conhecido como o guerreiro mais forte da Grécia, ele se tornaria o lendário rei de Esparta. No entanto, de acordo com um relato deixado pelo poeta Terte da época, a verdadeira identidade de Leão estava longe de ser comum. Na verdade, ele era um funcionário corporativo de baixo escalão do Japão da era Heiwa, reencarnado na Era dos Heróis. Em uma empresa de vendas sem futuro, Leo, um funcionário de nível inferior, é repreendido pelo chefe por não atingir sua meta de vendas. O chefe insiste que ele minta para aumentar seus números, apontando que Leo é o único com um histórico tão ruim. Ele lembra Leo do lema da empresa: a justiça vem das vendas, mesmo que isso signifique mentir. Mas Leo tem reservas em mentir, pois, no fundo, é um homem honesto. O chefe o repreende novamente, dizendo que ele deveria simplesmente pedir demissão, já que não passa de um peso morto para a equipe. Suspirando e coçando a cabeça, Leo pede desculpas por suas falhas. Ao seu redor, outros funcionários do escritório cochicham atrás dele, enquanto uma garota o observa em silêncio. Embora acostumado a ser ridicularizado, Leo ainda sente a dor da solidão, acreditando que nasceu destinado a ser um perdedor. Mais tarde naquela noite, em um pub, Leo ouve seu amigo Rock comemorar um grande negócio que acabou de fechar. Rock está em êxtase, lembrando-se de como era pobre e nunca imaginou que viveria para ganhar milhões. Leo silenciosamente comemora o amigo, mas mente que sua própria vida está indo bem. Aliviado, Rock admite que ficou preocupado ao saber que Leo havia entrado para uma empresa tão duvidosa. Ele então conta que conheceu uma garota super fofa em um aplicativo de namoro que o achou legal por trabalhar em uma grande empresa. Rindo, Rock incentiva Leo a arrumar uma namorada também. Nesse momento, o telefone de Leo apita. Ele congela ao ver mensagens furiosas de seu chefe, exigindo que ele termine um relatório imediatamente. Em pânico, Leo admite que se esqueceu da tarefa. Rock está preocupado que Leo ainda tenha que trabalhar aquela hora e o aconselha a não atender a ligação e apenas dar uma desculpa. Leo pensa no assunto, convencendo-se de que uma simples mentira poderia tirá-lo dali, mas o medo o consome. Ele hesita, questionando se deveria simplesmente voltar ao escritório e terminar a tarefa esquecida. Leo não consegue decidir se deve ou não mentir para o chefe, e a pressão aumenta. Ele se lembra de como ele e Rock eram dois fracassados, grudados no ensino médio, mas suas vidas seguiram caminhos diferentes. Quando chegou a temporada de procura de emprego, Leo, que era péssimo em mentir, respondeu honestamente em suas entrevistas e foi rejeitado por todas as empresas. Enquanto isso, Rock, que é bom em mentir, conseguiu um emprego bem remunerado em uma grande empresa de primeira linha e, desde então, desfruta de uma vida de luxo cercado por mulheres. Uma empresa negra é a única que aceita Leo, então ele aceita o emprego apesar do salário baixo e do trabalho obrigatório nos fins de semana. Como um funcionário com as menores vendas, as tarefas são sempre repassadas
passadas a ele, obrigando-o a fazer hora extra sozinho. Trabalhando no escritório até altas horas da noite, ele pensa em como a vida de Rock mudou, o que o faz se sentir um perdedor ainda maior. Ele olha para o relógio e vê que já são 3 da manhã. Ele se arrepende de ter perdido o último trem para casa mais uma vez. Na manhã seguinte, seu chefe grita com ele novamente, e Leo responde com seu conhecido sorriso submisso e cabeça baixa. Asuka o vê sendo repreendido e o encara com empatia. Mais tarde, Leo está na sala de descanso, despejando água quente em sua xícara de macarrão instantâneo. Ele está tão exausto que mal consegue manter os olhos abertos. De repente, Asuka entra e o cumprimenta com um bom dia. Ele fica chocado com a interação, já que ela é a renomada beldade do escritório. Asuka se aproxima dele e pede para conversar um pouco. Ela se aproxima tanto que ele fica nervoso. Ela diz que anda observando e que passou a achá-lo legal. Leo não faz ideia do que ela quer dizer, esperando que isso signifique que ela gosta dele. Asuka explica que considera a incapacidade dele de mentir uma virtude. Isso o confunde. Ela prossegue, dizendo que normalizar o sucesso obtido por meio de mentiras ou de atropelar os outros não é algo bom. Ela conta como o admira por trabalhar tanto. Oferece-lhe um suco de fruta, dizendo que garante que ele será reconhecido um dia e que deve cuidar da saúde até lá. Ao sair, sorri e o aconselha a parar de comer macarrão instantâneo todos os dias. Leo agradece. Ele olha para a bebida e pensa que talvez sobreviva a esse trabalho se Asuka estiver do seu lado. Ele começa a imaginar um futuro em que os dois estariam juntos. Ao sair da sala de descanso, ele encontra seu superior, Muraka, que lhe entrega uma pilha de papéis e pede que ele os manuseie. Leo vê que são documentos de uma grande conta e a capa está marcada como confidencial. Ele pergunta por que está recebendo essa responsabilidade e Muraka responde que é porque reconheceu o trabalho árduo de Leo. Lembrando-se da previsão de Asuka de que seria reconhecido, Leo acredita que este é o momento. Ele diz ao seu superior, com determinação, que definitivamente o fará. Ele digita no escritório, sem se importar que já sejam 4 da manhã. Ele olha para a bebida que Asuka lhe deu, e isso o motiva a se esforçar mais para se tornar digno dela. Na manhã seguinte, Leo aborda Muraka e anuncia que elaborou um plano para a conta. Infelizmente, Muraka lhe diz que o projeto foi cancelado, partindo o coração de Leo. Então, Muraka de repente começa a rir. Ele passa o braço em volta do ombro de Leo e, em meio às risadas, diz que tudo não passou de uma brincadeira. Ele diz a Leo que jamais lhe daria um trabalho tão importante. Muraka o chama de peso morto do escritório, fazendo os outros colegas da área rirem junto. Eles provocam Leo por ser tão frágil. Um deles cola uma alça frágil com um adesivo de cuidado em suas costas, e a força do empurrão o faz cair de 4. Eles riem sem parar do homem indefeso. Leo agora caminha freneticamente pelos corredores, reclamando da crueldade do colega. Ele para de andar ao perceber que deveria saber que jamais daria um trabalho tão importante a alguém que está sempre em último lugar. Ele se sente um tolo por alimentar tantas expectativas. Então, ele vê alguém na sala de descanso e pensa que é Asuka. Seu humor melhora ao perceber que ainda a tem. Ele gira a maçaneta, esperando encontrar seu sorriso gentil e encorajador. Em vez disso, ele espia pela janela e vê a cena chocante de Asuka com Muraka. Eles estão tirando a roupa, olhando um para o outro com intimidade. Os olhos de Leo estão grudados na cena, enquanto eles se tornam ainda mais físicos. Ele sobe até o terraço e caminha até a beirada do prédio, pronto para pular. Diz a si mesmo que a única coisa que lhe resta é morrer. Exausto e destruído, Leo fica no terraço pensando em sua vida. Ele acredita que alguém como ele não tem chance de namorar a garota incrível do trabalho. Sua vida parece vazia enquanto se compara às pessoas ao seu redor. Ele começa a subir no corrimão, pensando que se ao menos tivesse uma aparência melhor, se ao menos fosse mais inteligente, se ao menos sua família fosse mais rica, a vida seria diferente. Agora ele está na beirada. Não tem nada, então também não tem nada a perder. De repente, ele se sente assustado ao perceber o quão alto está. Ele se vira e se agarra ao corrimão com mais força. Começa a se sentir ainda mais patético, pois não tem coragem nem de pular. Nesse momento, uma forte rajada de vento se aproxima dele. É tão forte que Leo é empurrado para fora da borda. Ele despenca para a morte e, em seus últimos pensamentos, deseja que, se renascesse, fosse alguém melhor. Seu mundo escurece por um instante e então a luz retorna lentamente enquanto ele abre os olhos. Ele vê uma bela mulher olhando para ele com ternura e se pergunta se agora está no céu. Levanta as mãos e fica chocado ao ver como elas são minúsculas. Ele renasceu como um bebê. Ele se pergunta se isso é uma reencarnação, pois admira sua nobre mãe. Ele a abraça, imaginando que sua nova vida será incrível. No entanto, algumas outras mulheres dizem à sua mãe para levá-lo ao ancião. Leo se pergunta quem é o velho que o observa. O homem o agarra e observa seu corpo atentamente. Leo começa a chorar ao achar o velho assustador. O ancião decide que o bebê tem uma constituição frágil e não será útil como guerreiro. Com o exército persa perto de suas fronteiras, eles não podem se dar ao luxo de assumir mais fardos. Ele então ordena que o bebê seja jogado na ravina. Sua mãe começa a chorar enquanto Leo assimila o que acabara de ouvir. Ele está incrédulo por terem jogado um bebê em um barranco. Um adulto o leva até a borda e se prepara para jogá-lo lá
lá embaixo. Léo resmunga mentalmente, como se tivesse acabado de renascer, então não faz sentido morrer de novo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? O ancião então percebe algo e pede para examinar a criança mais uma vez. Ele olha para o rosto de Léo e diz que os olhos da criança são semelhantes aos do semideus Hércules, que tinha chamas vermelhas nas pupilas. Léo reconhece esse nome da mitologia grega. Uma das damas pergunta se seria tão azarado matá-lo. O velho responde que se Léo for de fato a encarnação de Hércules, ele deveria ser capaz de superar qualquer adversidade. Ele então ordena que o bebê seja transformado em escravo. Léo grita de terror. Ele não consegue acreditar que, mesmo em sua nova vida, terá que começar tudo de novo. Uma senhora pergunta como deveriam chamá-lo. O ancião responde que deveriam chamá-lo de Leo, ou Filho do Leão, em homenagem à sua capacidade de suportar dificuldades. 13 anos depois, Léo está nos campos de trigo, trabalhando junto com os outros escravos. Ele foi criado em uma aldeia de escravos e nunca viu seus pais desde que nasceu. Naquela época, ele soube que vivia no país de Esparta, onde um pequeno número de cidadãos e uma grande maioria de escravos viviam separadamente. Perto dali, havia outros países gregos, como Tebas e Atenas, bem como a poderosa nação da Pérsia. Para proteger o país dessas ameaças, os cidadãos passam por um treinamento rigoroso. Este é, de fato, o país que deu origem ao termo educação espartana. O trabalho de Léo é cultivar plantações e entregá-las ao país. Há cotas rigorosas a cumprir e eles mal têm comida para si. É a primeira vez que ele não tem o suficiente para comer. Mesmo assim, ele está feliz por ser escravo, pois isso significa que não precisa ir para a guerra. Pelo menos, ao produzir, ele está de fato fazendo algo produtivo, diferentemente do que fazia na empresa em sua vida anterior. Um colega escravo pergunta se ele já terminou de separar o lote, pois ele será coletado em breve. Léo diz que terminará imediatamente e imagina que sua vida aqui não é tão ruim. Poucos dias depois, no celeiro do exército espartano, alguns soldados conversam sobre a queda de Mileto, que foi atacada pelos 12 generais divinos do exército persa. Essas são as elites diretamente subordinadas ao rei persa. Os soldados ouviram dizer que eles são super fortes e querem enfrentá-los de verdade. Enquanto continuam conversando, um desconhecido se aproxima. Ele cumprimenta os dois soldados alegremente. Ele diz ser um dos 12 soldados divinos e se apresenta como Aslan antes de desafiá-los para uma partida. Os soldados zombam da ideia de que o garoto seja, na verdade, um dos 12 generais divinos. Perguntam como ele chegou tão longe quando deveria haver mais de 10 guardas. Aslan se pergunta a quem eles estão se referindo, mas então percebe que se referem às pessoas que ele matou com facilidade. Ele então diz que ouviu o que disseram sobre querer lutar contra um general divino e sugere que eles marquem uma luta. Ele até diz que não se importa se os três atacarem ao mesmo tempo. Isso enfurece os soldados espartanos, que o atacam com suas lanças. Aslan corta as armas do inimigo sem pestanejar. Ele se pergunta se aquilo é o melhor que Esparta tem a oferecer enquanto decapita casualmente 2 soldados. O soldado restante fica furioso e ataca por trás. Aslan, porém, se esquiva facilmente e corta a mão do soldado num piscar de olhos. Ele afirma ser decepcionante que eles não consigam sequer desafiar o general divino de patente mais baixa. O soldado ferve de raiva e diz que alguém como ele morreria instantaneamente se enfrentasse um dos 8 comandantes de cavalaria de Esparta. Aslan fica feliz ao ouvir isso enquanto corta a cabeça do soldado como se fosse uma maçã. Ele sorri e anseia por uma batalha com os comandantes. Naquele dia, pelas mãos de apenas um dos generais divinos, o celeiro de Esparta foi incendiado. De volta à aldeia, os escravos mencionam que a cota de coleta de trigo está aumentando novamente. Isso em preparação para a iminente invasão da Grécia pela Pérsia. Léo está ocupado colhendo sementes, enquanto os escravos continuam a discussão. Um deles menciona que não conseguem produzir alimentos sem elas, então deveriam reduzir um pouco os impostos. Outro escravo responde que a aldeia vizinha foi incendiada por dizer algo assim. Léo escuta em silêncio e se lembra de sua vida passada. Ele nem sequer era visto ou tratado como um ser humano naquela época. Mais tarde, ele se agacha em frente à lareira e vê que existem chefes cruéis em todos os mundos. Ele se pergunta há quanto tempo o mundo está assim. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz feminina que diz que algo cheira delicioso. Léo se vira e vê uma bela moça que pergunta se pode ajudar. Ele se levanta de um pulo, surpreso, enquanto ela se pergunta se ele está bem. Ela se apresenta como Eva e pergunta seu nome. Léo fica um pouco tímido e gagueja um pouco. Ela diz que está feliz em conhecê-lo e explica que se mudou para cá ontem, vinda da vila vizinha. Léo lembra que foi esta que foi incendiada. Ele pergunta se a família dela está bem
mãe e ela responde que o pai está bem. A mãe dela, porém, morreu quando ela era pequena. Leo diz que também não sabe nada sobre a mãe, já que foi escravizado logo após o nascimento. Eva sorri e diz que os dois são parecidos. Ela então ouve alguém gritando e reconhece a voz como a de seu pai. Ela corre de volta para casa para vê-lo com Leo logo atrás. Ele espia pela porta e vê que Eva está cuidando do pai doente. Ele se pergunta se há algo que possa fazer e então tem uma ideia. Ele vai até o campo e começa a vasculhar a grama e os arbustos. Para por um momento e se pergunta por que está fazendo isso por uma garota que acabou de conhecer. Ele se lembra de Aska, que brincava com seus sentimentos. Mas então ele diz a si mesmo que o problema não é com as garotas, mas consigo mesmo. Ele tem medo de se machucar se for rejeitado. No entanto, ele não consegue abandonar o pai de Eva, que está muito fraco. Ele continua procurando até finalmente encontrar a planta que procura. Enquanto isso, 2 soldados espartanos chegam à aldeia de escravos. Eles mencionam que o pai e a filha rebeldes escaparam para cá e que os moradores podem estar escondendo-os. Se for esse o caso, então os aldeões também são cúmplices. E o líder dos soldados menciona que eles vão exterminar toda a aldeia. Eva continua a confortar o pai, que continua tossindo. Leo aparece todo machucado para lhes entregar a erva medicinal que, segundo ele, pode ajudar o pai dela com a tosse. Eva agradece e diz que ele é muito gentil. Leo, nervoso, minimiza o comentário, dizendo que é normal ajudar alguém necessitado quando está em apuros. Eva fica feliz por haver outra pessoa que acha que deveria ser normal ajudar alguém necessitado. Ela tenta tirar a erva da mão dele. O menor toque da garota na mão dele causa pânico no rapaz, que fica constrangido e incontrolável, e Eva congela de surpresa. Leo fica tão incapaz de olhar para ela que sai às pressas. Eva fica confusa sobre o porquê de ele estar agindo de forma tão estranha. Leo vai até o gramado para se deitar e observar as estrelas enquanto pensa em Eva e em como ela é fofa. Eva aparece de repente para agradecer e dizer que seu pai está se sentindo bem, deixando o rapaz tenso novamente. Ela se senta ao lado dele. No momento em que o faz, treme de frio. Ao ver isso, Leo oferece seu casaco. Ela agradece mesmo quando o menino não consegue olhar para ela. Ela pergunta o que ele estava fazendo e ele responde que estava olhando para as estrelas. Isso o faz perceber que disse algo tão cafona. Ele aponta para um padrão estelar que parece uma mulher e o chama de constelação de Andrômeda. Ele conta sobre um período em que a princesa Andrômeda estava prestes a ser sacrificada a um monstro gigante quando o herói Perseu apareceu e a salvou. Eva acha a história dele romântica. Ela lhe diz que seu herói deve ser ele, deixando-o paralisado de nervosismo novamente. Eva ri e admite que estava apenas brincando. Ela então entra em um clima solene e começa a contar como sua aldeia foi atacada por caçadores de escravos e como sua mãe morreu protegendo-a deles. Ela pergunta se a mãe morreu por culpa dela por estar tão fraca. Leo, de repente, a agarra pelos ombros e grita que não foi culpa dela. Ele então percebe o que acabou de fazer e a solta. Ele explica que o que ele queria dizer era que a estrutura do país é o que está errado e não ela. Ele se lembra de sua vida passada, quando todos o menosprezavam e riam dele por ser fraco, e diz a Eva que o que está errado é o sistema dos fortes oprimindo os fracos. Ele grita que a única razão pela qual temos uma sociedade humana é porque eles podem ajudar uns aos outros, e isso significa que todos têm um papel, e não importa quão fraco ou forte alguém seja. As palavras dele a tocam e a fazem perceber que não precisa sentir pena de si mesma. Isso lhe dá a determinação de dizer que agora é seu papel proteger o pai, assim como sua mãe a protegeu. Leo fica surpreso ao ver que, apesar de todas as coisas horríveis que lhe aconteceram, ela ainda está olhando para frente e se esforçando. Ele se sente totalmente o oposto quando desiste de tudo. Ele pergunta se há algo mais que ele possa fazer. Ela responde que quer que ele seja rei e destrua o irracional sistema de classes de Esparta. Isso confunde o rapaz. Ela explica que quer que ele crie um país sem escravos que temam os cidadãos. Ele percebe que ela está falando sério. Ela então lhe entrega o colar e diz que o está dando como um símbolo dessa promessa. Leo diz que não tem nada para retribuir, mas ele responde que já lhe deu algo. Ela diz que, de agora em diante, por causa dele, pode olhar para o céu noturno e encontrar a constelação de Andrômeda para ajudá-la em momentos difíceis. Ela então se anima ao ver uma estrela cadente. Ela reza em silêncio. Ele pergunta o que deseja, mas ela brinca dizendo que é segredo. De repente, eles veem uma luz brilhante vindo da aldeia. Soldados espartanos estão na aldeia, queimando suas cabanas e acusando-os de esconder rebeldes. Eva percebe que seu pai está em perigo e corre para a aldeia. Enquanto isso, os soldados espancam o pai dela. Um escravo que traiu o pai de Eva informa aos soldados que ele é um dos rebeldes. Um soldado saca sua espada e ameaça executar o velho. Enquanto isso, Eva e Leo correm em sua direção. O soldado brande sua espada, desmembrando a mão direita do velho, tudo isso sob o olhar da filha, que se esforça ao máximo para alcançá-lo. O pai manda Eva correr, mas ela não quer deixá-lo. Leo fica assustado com a capacidade dos soldados de abater pessoas sem hesitar. Os soldados então miram em Eva e lhe dizem que, para uma escrava como ela, rebelar-se significa uma sentença de morte imediata. Eles riem da ideia de quem executarão primeiro
dinheiro e fazem disso um jogo, dizendo que matarão o pai primeiro se a moeda cair em cara, enquanto matarão a filha se cair em coroa. Leo percebe o quanto eles estão se divertindo e os considera escória. Ele quer salvá-los, mas não consegue se mexer, com medo de não ter chance contra os soldados espartanos. Ele se lembra de como sempre cedia rapidamente à pressão, o que fazia com que seu chefe gritasse com ele e todos os seus colegas o menosprezassem e intimidassem. Ele odeia como continua escolhendo ser fraco e como não mudou nada mesmo depois de renascer. Os soldados começam o cara ou coroa. Leo vê a moeda subir, mas ao cair, fecha os olhos enquanto pensa em como é impotente para proteger a garota à sua frente. Ele se lembra do pedido de Eva para ser rei do país e abolir seu irracional sistema de classes. Ele abre os olhos com o pensamento de que não aguenta mais. Enquanto isso, a moeda cai na mão do soldado. Ele anuncia que a lâmina cai em coroa. O soldado saca sua adaga e se prepara para esfaquear Eva. Quando a lâmina se aproxima dela, Leo grita de repente para que ela pare, e então joga sua jaqueta no rosto do soldado para distraí-lo. Isso faz com que a atenção do soldado se volte para Leo. O garoto grita enquanto corre em direção ao soldado para que ele não toque em Eva. Ele então o ataca, forçando-o a largar a lâmina enquanto o garoto o empurra. O soldado se ajoelha para afastá-lo. Leo vomita e se deita em seu próprio vômito. O soldado pega sua lâmina e jura acabar com ele. Leo ainda se levanta. Eva implora aos soldados que o soltem. No entanto, o soldado fica tão furioso com a ousadia de um escravo em desafiar um cidadão que toda a sua atenção se volta para Leo. A atitude deste soldado lembra muito Leo do poder que seu chefe lhe impôs em sua vida passada. Enquanto o soldado tenta derrubá-lo, todo o medo do garoto se transforma em raiva. Ele consegue escapar do golpe. Tanto Leo quanto o soldado ficam chocados por ele ter errado. O soldado revida com vários outros golpes, mas Leo descobre que é fácil desviar de todos. O golpe termina com o soldado suando e com falta de ar. Isso também o deixa ainda mais irritado, pois diz que um escravo como ele é apenas o equivalente a... Ele grita que só serve para morrer. Isso desperta em Leo as lembranças de todas as pessoas de sua vida passada, gritando com ele e chamando-o de lixo. Ele também se lembra da tristeza de Eva ao lhe contar como os cidadãos espartanos tratam escravos como lixo. Leo range os dentes e grita que eles não são lixo. Ele se esquiva de um novo golpe e em seguida revida com um soco poderoso, gritando que aqueles que tratam os outros como lixo são os verdadeiros lixos. O soco faz o soldado saltar no ar e ser derrubado ao cair. Leo olha para a própria mão, sem acreditar que fez aquilo. Eva e seu pai também estão chocados. O capitão dos soldados então se aproxima de Leo com uma aura de força. O garoto percebe só de olhar que é muito mais forte do que o cara com quem lutou antes. Ele é tão intimidador que parece uma montanha para ele. O capitão acha Leo interessante e pensa em levá-lo para uma escola militar para testá-lo. O soldado que acaba de ser derrotado protesta, pois é apenas um escravo que acaba de desafiar um cidadão. Antes que possa terminar sua queixa, o capitão desembainha sua espada e ele diz que se for desafiá-lo, o matará por perder para um mero escravo. Isso leva o perdedor a se ajoelhar diante dele e concordar com sua decisão sem questionar. Soldados pegam Leo e o carregam consigo. O menino pergunta o que eles estão fazendo, então o capitão o informa que se ele for com eles ignorarão os crimes do pai e da filha. Leo pensa em como salvará Eva, mas também teme não saber para onde será levado. Eva diz a Leo que ele não precisa ir a lugar nenhum porque este é um problema deles, não dele. Leo se lembra de Eva lhe contando seu sonho de vê-lo rei, para que nenhum escravo jamais tenha medo de um cidadão espartano. Leo pensa em como alguém finalmente confiou nele e que essa deve ser a razão pela qual ele reencarnou. Ele diz ao capitão que irá com eles, mas apenas com a condição de que nunca mais toquem em Eva e em seu pai. O capitão gosta da resposta e ordena que o levem embora. Eva grita por Leo enquanto ele é arrastado. No entanto, ele sorri ao dizer a ela que ficará bem e até a lembra de proteger o pai. A garota está à beira das lágrimas ao ver Leo partir com os soldados. Leo é levado para a academia militar espartana. Lá, ele vê dois adolescentes musculosos lutando. O loiro prende o oponente no chão e o desfere uma série de socos. O que está no chão tenta contra-atacar, mas o que está por cima desvia e morde sua orelha. Ele o arranca enquanto se afasta. Em seguida, cospe no chão. Enquanto limpa a boca, ele sorri. O árbitro da partida pisoteia o perdedor, enquanto ele já está indefeso no chão e o julga fraco por não conseguir continuar. Leo agora percebe que a academia militar é ainda mais brutal do que os rumores sugeriam. O capitão dos soldados diz ao vencedor loiro que ele lutará com Leo em seguida. Leo questiona isso, já que apenas cidadãos lutam. O capitão retruca que, independentemente da classe, ele ainda será treinado como soldado da nação. Ele reitera que duelará com a vencedora loira. Isso faz Leo gritar internamente, enquanto ele contempla o quão impossível é para ele vencer um psicopata comedor de orelhas. O capitão diz a Leo que a força é considerada justiça em seu país e que isso significa que, se ele vencer, ele o tornará um cidadão. Leo pensa nas possibilidades de não ser mais um escravo e como isso significa que ele pode se tornar livre para ver Eva novamente. Ele pergunta o que acontecerá se perder
morrer. Então o capitão responde que isso significa que ele morre. Ele não consegue imaginar lutar até a morte com um cara tão perigoso. Léo se lembra de como sempre sofria bullying na escola, mas isso nunca significou que ele arriscaria a vida. O capitão lhe diz que será o responsável pelo duelo. Ele tira o capacete, revelando que tem cabelos loiros e uma cicatriz no olho esquerdo. Sorri e diz a Léo que espera uma interessante luta até a morte. No momento em que Léo começa a pensar em quantos problemas está metido, um garoto de cabelo verde chamado Turk se apresenta gentilmente. Léo aperta sua mão e se apresenta como alguém que chegou a uma aldeia de escravos. Ele então percebe que não deveria ter dito que é um escravo, pois isso poderia significar que acabaria praticando bullying contra ele. Para sua surpresa, Turk não reage e apenas diz que gosta do seu nome. Turk lhe mostra o local do quarto cheio de camas, até o refeitório cheio de mesas e cadeiras onde comem. Ele explica que os cidadãos têm o dever de servir ao exército e que as instalações não oferecem nenhum tipo de serviço que não tenha a ver com treinamento para a batalha. Léo tem a impressão de que isso pode ser ainda mais difícil do que a vida de escravo, e isso o faz se arrepender de ter ficado tão entusiasmado com a ideia de se tornar cidadão. Como é a primeira vez de Léo em áreas urbanas, Turk quer explicar como funciona o sistema espartano. Ele explica que os meninos espartanos são separados de suas famílias aos 7 anos para começar a viver em comunidade. Aos 12 anos, eles se envolvem em treinamento completo na escola militar, com direito a duelos de 30 dias seguidos sem descanso. Léo acha que é ainda pior do que trabalhar para uma empresa clandestina. Turk continua explicando que eles vivem na academia militar sem nunca terem permissão para ver suas famílias até os 18 anos e que somente aqueles que conseguem suportar o treinamento rigoroso sobreviverão. E isso faz com que Léo se preocupe se conseguirá sobreviver até os 18 anos e se preocupe em não poder ver Eva até lá. Turk continua dizendo que as refeições comunitárias e o treinamento continuam mesmo após a formatura para que possam manter uma unidade forte e se preparar para a guerra que se aproxima. Léo pergunta por que a luta é tão valorizada em Esparta. Turk explica que isso ocorre porque Esparta tem mais de 5 vezes mais escravos do que cidadãos, então eles precisam de todo o treinamento para reprimir os escravos pela força. E isso faz Léo perceber que essa é a razão pela qual existe a caça aos escravos. Apesar disso, Turk diz que é contra a opressão dos escravos, pois eles são a razão pela qual sobrevivem. Por meio do trabalho na agricultura, Léo fica impressionado com a existência de alguém como Turk entre os cidadãos. Léo lhe diz que ele é uma pessoa tão gentil. Ele responde que é apenas porque ele próprio é fraco e compreende os sentimentos daqueles que são oprimidos por serem fracos. O vencedor do duelo de garotos loiros de antes se aproxima de Léo e Turk com 2 de seus amigos, agindo como se fossem os donos do lugar. O líder dos valentões pergunta a Léo se é verdade que ele é um escravo e se os rumores de que escravos comem esterco de cavalo são verdadeiros. O trio de valentões ri, enquanto Léo não consegue encará-los. O líder valentão o provoca por ter nascido com o azar de ser escravo e então o enfrenta em um duelo até a morte. Léo não consegue olhá-lo nos olhos, enquanto Turk treme de medo. O líder valentão concentra sua atenção em Turk e pergunta como ele ainda está vivo. Turk dá um sorriso submisso e responde que não sabe como. Ele é agarrado pelo colarinho e lhe dizem que fracotes como ele não pertencem a Esparta. Léo vê como Turk continua sorrindo, apesar de todos os insultos, e acha isso familiar de alguma forma. O líder valentão então empurra Turk, que é jogado no chão. O valentão ameaça espancá-lo. Turk está chorando, mas seu sorriso permanece. Ele percebe que também sorriu em sua vida passada, quando todos o insultavam. O líder valentão levanta o punho para Turk. Léo agarra seu pulso antes que ele desfira o soco, confundindo o valentão. Léo diz a ele que eles estavam no meio de uma conversa e que Turk não tem nada a ver com isso. O líder valentão está fervendo de raiva por interrompê-lo e desafia Léo a repetir o que disse mais uma vez. Léo pede novamente para ele não envolver Turk, mas ele está com tanto medo que sua fala sai forçada e inaudível. O valentão grita que não consegue ouvi-lo e então dá um soco na parede, o que cria uma cratera. Léo e Turk ficam impressionados com o quão poderoso ele é. O valentão se acalma e diz que vai deixar para lá, já que duelará com ele amanhã de qualquer maneira. Com um sorriso ameaçador, ele diz que está ansioso por isso. Isso deixa Léo ainda mais assustado com o dia seguinte. Turk diz que está impressionado com ele, já que nunca conseguiu responder nenhuma vez. Ele se culpa agora que o valentão está bravo com ele. Turk o faz lembrar de como o valentão arrancou um pedaço da orelha do seu oponente na luta de Pancrácio e o informa que ele regularmente arranca pedaços da orelha do oponente porque acredita que isso o torna mais forte. Ele também revela que o nome do valentão é Yuro e o aconselha a ter cuidado. Apesar do aviso, Léo sente que é tarde demais. No dia seguinte, os recrutas são reunidos pelo capitão em uma plataforma de madeira no meio do mar. O capitão informa a todos que participarão do Pancrácio na plataforma. Ele pega uma galinha da gaiola e a joga na água. Um tubarão pula para comê-la antes mesmo que ela atinja a água. Léo e Turk ficam chocados ao ver um tubarão. O
O capitão diz que os tubarões na água foram intencionalmente mortos de fome, então ele avisa seus alunos para tomarem cuidado para não caírem. Léo comenta que, se ele cair durante o pancrácio, virará comida para o tubarão. O capitão pergunta se eles sabem por que estão fazendo o treinamento no mar. Nenhum dos recrutas sabe, já que os espartanos são principalmente um exército terrestre. O capitão os informa que o Império Persa está planejando uma conquista grega e já invadiu Meletos através do estreito, e que em breve cruzarão o mar e atacarão o continente grego. Ele explica que eles devem atacar antes de desembarcar, portanto, o treinamento de combate naval é essencial. Léo e Turk ficam paralisados ao pensar nas lições que podem colocar suas vidas em risco. O capitão ordena que aqueles que ele chama se aproximem e ordena que todos os outros que assistem se dirijam ao pequeno barco do lado de fora do ringue. O capitão inicia um duelo entre dois recrutas. Um consegue jogar o outro na água. Isso faz com que o tubarão apareça e coma o menino. Léo e Turk ficam assustados ao ver isso. Enquanto isso, o capitão não demonstra nenhuma reação, enquanto Uro e seus amigos sorriem. Léo pergunta a Turk por que ninguém está ajudando, e ele responde que é tarde demais para isso. As partes do corpo do menino já estão em pedaços enquanto ele flutua na água. Ao ver aquilo, Léo vomita. Ele pensa em como Esparta é infinitamente pior do que uma companhia negra. Em seguida, o capitão chama Yuro e Léo para uma partida. O capitão lembra a Léo que ele se tornará cidadão se derrotar Yuro. O capitão então inicia a luta, colocando os dois competidores em posição de combate. Yuro demonstra confiança ao zombar do oponente por tremer. Ele então parte para a ofensiva e investe contra ele. Antes que Léo pudesse reagir, Yuro já o havia prendido em um abraço de urso. Enquanto o segurava, Yuro o morde no braço direito de Léo. O garoto grita de dor, então Yuro o solta e cospe a carne que ele arrancou na água. Os tubarões se reúnem no local da carne, onde entram em frenesi brigando por ela. Léo ainda está absorvendo a dor. Ele percebe que não pode mais usá-lo. Yuro parece ainda mais intimidador e o garoto não consegue pensar em uma maneira de vencer. Enquanto Yuro avança novamente, ele diz que vai comer um pedaço do outro braço também. Léo tem uma ideia e cospe seu sangue vital no rosto dele. Enquanto está distraído, ele o chuta no traseiro. Yuro agarra sua perna antes que ela o alcance. Yuro então revida, dando um chute em Léo. Isso causa uma dor considerável em Léo, que cai de joelhos. Yuro então o pega no colo e lhe dá socos no rosto repetidamente. O valentão grita que os fracos como ele devem morrer. 3 anos atrás, Yuro ainda era uma criança apanhando do pai alcoólatra enquanto protegia o irmão mais novo, Creon. O pai continuava a espancá-lo, enquanto Yuro explicava que era apenas a mãe que o protegia do pai. Mas ela morreu ao dar à luz seu irmãozinho. Ele se lembra de como manteve sua determinação em proteger Creonte de seu pai. Ele também explica que seu pai era um forte guerreiro espartano que perdeu o braço esquerdo em uma guerra. Como se tornou inútil como soldado, foi expulso do exército, juntamente com sua honra. A partir de então, afogou-se em álcool e começou a bater nos filhos. O pai ficou irritado por Yuro continuar protegendo seu irmão mais fraco. Ele bateu em Yuro para tirá-lo do caminho, enquanto lhe dizia que os fracos, assim como seu irmão, não tinham lugar em Esparta. Creonte ficou desprotegido enquanto o pai o pisoteava. Yuro agarrou seu pai por trás, insistindo para que ele parasse. O homem lhe deu um tapa e disse que só conseguiria detê-lo se tentasse matá-lo com todas as forças. Yuro não conseguiu ignorar o pedido de socorro do irmãozinho e pulou em cima do pai. Quando o pai lhe disse que não adiantava nada proteger os fracos, Yuro o mordeu na orelha. O homem insistiu para que ele o mordesse com mais força, mas o menino não conseguiu. O pai ficou furioso por não ter coragem de fazê-lo e o jogou para o outro lado da sala. O homem voltou a se concentrar em Creonte, deixando o menino em lágrimas, tremendo e urinando. O homem achou aquilo patético, deu-lhe um soco, fazendo com que o garoto fosse arremessado da beirada da parede, com a cabeça atingida. Yuro gritou pelo irmãozinho. Mesmo assim, o homem continuou a discursar sobre a inutilidade de Creonte em Esparta. Agarrou o menino inconsciente e o arrastou para fora, até a beira de um penhasco. O pai disse a si mesmo que os fracos deveriam morrer, e então jogou o filho do penhasco. Yuro gritou quando seu irmão caiu. Os olhos de Creonte se abriram e ele viu seu irmão mais uma vez. Yuro ficou paralisado em choque. O pai justificou que não conseguiria sobreviver no mundo de qualquer maneira e compartilhou seu arrependimento por não tê-lo jogado de um penhasco assim que nasceu. Yuro ficou chorando sem parar na beira do penhasco. Ele continuou se desculpando por não ter conseguido proteger Creonte. Ele disse a si mesmo que poderia tê-lo salvado se fosse mais forte. Vários meses depois, o pai de Yuro morreu de overdose de álcool. Órfão, Yuro começou a viver nas ruas, onde passava o tempo lutando com outras crianças por comida e recursos. Ele aprendeu que aquele era realmente um mundo de sobrevivência do mais apto. Com o tempo, ele não hesitou mais em morder parte do corpo das pessoas em lutas. Não demorou muito para que ele percebesse que havia adquirido a mesma mentalidade do pai que odiava. Os fracos são maus e somente os fortes são justos. Enquanto Yuro golpeia Léo com seus socos, ele reitera em sua mente que os fracos são maus e que somente os fortes são justos. Continuando com sua saraivada de golpes, ele grita
aceita que somente os fortes contribuem para o país. Portanto, pessoas fracas como Léo devem morrer. Léo se pergunta se vai morrer e lamenta que nada tenha mudado mesmo depois de reencarnar. Ele se lembra de seus chefes na empresa negra esbofeteando-o com pastas e jogando papéis nele, enquanto gritavam que ele era um lixo. Ele se lembra de como se sentia impotente enquanto as pessoas repetiam os insultos de que ele era um lixo em sua vida. Ele pergunta a Yuru se ele acha que pessoas fracas não têm o direito de viver. Ele responde que não. Léo discorda, dizendo que até os fracos têm valor. O colar de pedras que Eva lhe deu cai do pescoço e jaz no chão. Ele se lembra do pedido de Eva para que ele se tornasse rei do país e abolisse o sistema de classes irracional. Ele pega o colar e o coloca de volta no pescoço. Ele se lembra de como ainda precisa cumprir a promessa que fez a Eva. Ele se levanta e promete que se tornará rei de uma terra onde os fracos são valorizados. Yuru sorri. Ele assume uma postura de combate enquanto se prepara para fazê-lo entender que os fracos como ele são lixo. A palavra lixo desperta a curiosidade de Leo. O capitão sente o garoto ficando mais forte. Até Turt consegue sentir sua aura perigosa. Léo declara que não é lixo. Yuru sente que algo está errado. Num instante, Léo encurta a distância entre eles e agarra Yuru pelo pescoço, fazendo-o cair. Enquanto Léo o imobiliza no chão, ele declara ser um guerreiro espartano. Léo então dá uma cabeçada em Yuru. Yuru se levanta, determinado a não perder. Ele agarra Léo pelo pescoço e também dá uma cabeçada nele. Ele então dá um soco no rosto dele enquanto grita que ele é um lixo irritante. Léo revida, exigindo que ele retire o que disse sobre ele ser um lixo. Yuru revida, e então Léo faz o mesmo. Yuru soca novamente, insistindo que os fracos são lixo. Desta vez, Léo absorve o soco sem pestanejar. Ele move o braço direito machucado e soca Yuru com força total, enquanto lhe diz que o verdadeiro lixo são aqueles que tratam os outros como lixo. O soco é tão forte que Yuru é levantado no ar e gira. Ele então cai no chão, incapaz de se mover. Léo está recuperando o fôlego agora que venceu. O capitão diz a Yuru que ele estava certo quando disse que lixo fraco não é necessário, e então o chuta para fora do barco para fazê-lo cair na água. Apesar de serem inimigos, Léo grita por Yuru. O corpo de Yuru cai no mar. À medida que perde lentamente a consciência, ele aceita que morrerá por ser fraco. Ele conversa com Creonte e admite que só queria o poder para se salvar. Ele se lembra de quando ainda eram meninos, e Creonte chorava de dor pela surra do pai. Yuru lhe disse que os socos do pai não o machucaram, o que fez Creonte sorrir. Ele disse ao irmão mais novo que, quando ele se tornasse adulto, ficaria ainda mais forte. Creonte torceu para que ele se tornasse o maior guerreiro de Esparta. A promessa de se tornar o maior de Esparta faz Yuru perceber que ainda tem algo pelo qual viver, e ele abre os olhos instantaneamente. Ele vê o tubarão vindo em sua direção, mas lhe dá um soco direto no nariz, dizendo que não pode morrer. O tubarão morre apenas para que um segundo tubarão, 10 vezes maior que o anterior, apareça e devore o anterior. Yuru percebe que não há saída. Ele aceita seu destino e fecha os olhos. Quando o tubarão abre a boca para devorá-lo inteiro, ele diz a Creonte que lamenta não poder cumprir sua promessa. Afundando-se profundamente no abismo e a centímetros das mandíbulas escancaradas do mega-tubarão, Yuru pediu desculpas a Creonte por não cumprir sua promessa. Nesse momento, um objeto afiado perfurou o olho da fera, fazendo-a cambalear e se contorcer de dor. O garoto olhou para o objeto em choque, sem entender o que acabara de acontecer. Acima da água, Léo olhava para baixo, expectante, ainda ferido e ofegante após levar seu corpo ao limite. 3 minutos antes, os recrutas espartanos observavam a água em que Yuru caía. Vendo bolhas e sinais de luta, entenderam que o garoto acabaria sendo devorado por tubarões. Deveria ser aceitável que o inimigo que acabara de tentar matá-lo morresse, mas porque ele não sentia nenhuma satisfação, ele se lembrava de seu antigo chefe, dizendo-lhe para vender, mesmo que tivesse que pisar nos outros. Essa era uma mentalidade constantemente incutida em sua cabeça. Nesse momento, os outros apontaram para um local próximo e observaram horrorizados a barbatana de um tubarão gigante emergir da superfície. É um tubarão gigante raro que não visita essas águas com muita frequência. Isso só torna a morte do garoto ainda mais certa. Léo agarrou-se firmemente à plataforma, novamente se perguntando se aquilo era realmente aceitável. Tomando sua decisão, ele se desculpa e diz que está pegando emprestado algo do instrutor. De repente, e imprudentemente, pega a lança do homem. De alguma forma, discordando da situação, ele a carrega com seu poder e puxa o braço para trás. A arma é lançada rápida e profundamente na água. Após alguns instantes, o mega-tubarão emergiu em direção à superfície com uma lança no olho. Eles ficaram em choque, sem nem mesmo esperar que a arma o acertasse. Com o animal ferido, Yuru consegue nadar de volta à superfície e respirar. Léo o chamou, estendendo a mão e dizendo ao garoto para se agarrar. Ele hesitou por um momento, sem saber se era real, mas finalmente pegou a mão estendida e foi puxado de volta para bordo. Eles estavam se matando antes, mas agora ofegavam de alívio por estarem vivos. No entanto, o instrutor não ficou nada satisfeito com o ato ridículo. Fervendo de raiva, ele desfere um soco forte
forte no rosto de Léo, fazendo o garoto voar sobre a água e colidir com um barco próximo. De alguma forma, ainda vivo, ele sente o gostinho do poder avassalador, muito acima de qualquer outro que já tenha enfrentado. No campo de batalha, aqueles que demonstram misericórdia morrem, e seria bom que ele se lembrasse disso. Suas palavras infundem medo e terror no coração das outras crianças. Surpreendentemente, ele para ali e simplesmente se vira para encerrar o treino do dia. Olhando para Léo uma última vez, ele silenciosamente confirma suas suspeitas. O garoto não é uma pessoa comum. Enquanto Tert ajudava o amigo, Yuru cobria o rosto de vergonha, tremendo enquanto amaldiçoava tudo. Mais tarde, no quartel, os recrutas dormiam, exaustos do longo dia. Por outro lado, Léo ainda estava acordado, ainda se lembrando de ter vencido a luta anterior. Segundo o acordo, isso significava que ele deveria se tornar um cidadão. Mas será que essa vida vai continuar? Ele começa a duvidar se algum dia verá Eva novamente. Nesse momento, sente alguém entrando no dormitório. Ele se sobressalta instintivamente, achando estranho que alguém estivesse ali tão tarde da noite. Era Yuru, olhando para ele com uma expressão seca. Considerando seu rosto odioso, seria possível que ele estivesse ali por vingança? Uma pequena bolsa atinge o rosto de Liu. Caindo em suas palmas, ele vê um punhado de folhas se projetando. O menino lhe diz para esmagá-lo e aplicá-lo em seus ferimentos, para ajudá-los a cicatrizar rapidamente. Ele não está agradecendo pelo dia de hoje, pois foi realmente tolice ajudar um inimigo. O escravo suspira, incapaz de negar. Yuru o alerta para não ter uma ideia errada e diz que não gosta de dever nada a ninguém. Da próxima vez que estiverem juntos no campo de batalha, ele o retribuirá como deve. Tert assistiu silenciosamente a tudo isso. Para o opressor agir daquela forma, Léo deve ter mesmo a habilidade de comover corações. Talvez ele esteja esperando demais, mas o recém-chegado pode realizar grandes feitos. Enquanto isso, Léo olhava para a bolsa de ervas com um sorriso. Um cidadão da Pérsia recitou encantamentos e observou pedras preciosas se moverem. Colocando-as em um mapa estelar, ele leu seus significados e implicações. Nas sombras, um homem no trono pergunta, ansioso pelos resultados. Aparentemente, uma luz vermelha nasceu bem onde os jovens de Esparta se reúnem. É apenas uma luz fraca agora, mas esse brilho vermelho pode um dia se tornar uma ameaça ao Império. De qualquer forma, eles não podem permitir qualquer existência que se oponha ao seu reino. O Imperador Dário exige que a pequena luz seja apagada com uma escuridão avassaladora. Uma hora depois, ele diz a outro guerreiro que mesmo os pequenos problemas devem ser eliminados pela raiz. Assim, ele confia a missão de eliminar a luz vermelha a Murra, um dos 12 generais. O general divino aceita a ordem com um sorriso. Enviá-lo em missões secretas deve ser difícil, mas o imperador tem grandes expectativas em relação a ele. Lisonjeado por tais palavras gentis, o homem diz que ele e seus companheiros servem como servos leais de Dário, dispostos a dedicar suas vidas para cumprir sua vontade. Ao se virar, o rei chama Masa, outra general, que imediatamente aparece ao seu lado. Ela deve seguir o rastro de Murra e seguir para Esparta, mas sem que ele perceba sua presença. Se um dos 8 comandantes de Esparta aparecer, pode ser demais para o assassino, então ela é encarregada de limpar a bagunça caso ele acabe falhando em sua missão. Confirmando a ordem, ela desaparece em um instante, permitindo que Darius descanse tranquilamente em seu trono, até mesmo sorrindo para o que estava por vir. Murra atravessou a floresta em seu cavalo e acelerou em direção ao seu destino quando sentiu algo estranho o seguindo. Parando no meio do caminho, ele olha para trás e diz a Masa que ela pode ir embora. Afinal, ele deveria ser suficiente para uma missão tão fácil. Não disposta a recuar tão facilmente, ela o alerta para não se tornar arrogante demais. Ele é o mais baixo entre os generais divinos, com muitos prontos para substituí-lo. Sorrindo, ele argumenta que ela é a descartável, já que só encantou o rei para conquistar sua posição. Isso a irrita e provoca uma reação furiosa. Masa desaparece de seu posto. Ela reaparece imediatamente atrás dele, segurando uma faca e perguntando se ele quer morrer. Murra ri da facilidade com que ela alcançam. A missão era importante para o império deles, e o fracasso não era uma opção para o imperador. Como companheira de Darius, ela deveria entender o que deveria fazer. Com isso, ela salta do cavalo e recua. Mas ele continua a provocá-la, afirmando que seu sucesso pode fazer com que sua posição ultrapasse a dela. Ignorando seus xingamentos, Murra continua sua jornada enquanto Mazar franze a testa para o mero cão assassino. No quartel da Academia Militar de Esparta, os recrutas terminam o dia tentando obter uma presa de leão, usando apenas uma espada curta. Turt está otimista como sempre e feliz por ninguém ter morrido naquele dia. Chegando ao refeitório, eles veem os outros comendo. Léo sorri de alegria ao ver as fileiras de comida, mas o conteúdo da tigela não parece nem um pouco apetitoso. A refeição é uma sopa revigorante com um cheiro extremamente forte. Seria intragável para a maioria das pessoas, mas aqueles que vencem a batalha recebem comida melhor para o moral. Os recrutas empalidecem, enjoados daquela comida que é pior que água de privada. Embora briguem com a situação ridícula, Léo tinha uma expressão insanamente feliz, chegando a exclamar sobre como parecia delicioso.
curioso. Ele insiste que a comida não é uma questão do que se come, mas sim de com quem se come, e relembra as inúmeras noites em que comeu lamen instantâneo sozinho no escritório. Com isso, ele se prepara para comer, mas Turt percebe algo acontecendo por perto. Agindo rápido, ele empurra a tigela das mãos de Léo. Com a comida espalhada pelo chão, eles se perguntam o que ele estava fazendo, mas o motivo fica drasticamente claro quando se voltam para os outros recrutas. Eles estavam engasgando e vomitando, e era dolorosamente claro que a sopa tinha veneno suficiente para matar todos. Com expressões sombrias, eles se perguntam quem faria uma coisa dessas. Nesse momento, Murra aparece com um sorriso enorme, dizendo que ainda restavam 3 mosquinhas. O trio sobrevivente fica chocado com a chegada inesperada de um intruso. O assassino olhou ao redor em busca da luz que supostamente ameaçava seu reino. Vendo seus rostos confusos, ele se apresenta como o 12º general divino da Pérsia. As crianças espartanas olharam para o intruso, confusas, tendo ouvido falar dos infames generais divinos da Pérsia. Como unidade de elite direta do imperador Dário, os 12 guerreiros mais fortes servem como seus auxiliares. Isso confirma que o homem diante deles é definitivamente forte. Mas por que uma pessoa tão importante estaria em uma escola militar comum? Infelizmente, eles não precisam saber o motivo, pois todos iriam morrer em breve de qualquer maneira. Euro o enfrenta bravamente, sem querer perdoar alguém que acabou de ferir seus companheiros. No chão jaziam os demais companheiros, alguns mortos e outros à beira da morte. Determinado a puni-lo, o garoto avança imprudentemente e sem cuidado. Murra saca algo, pronto para lhe dar uma lição sobre cautela. Ele atira uma zarabatana e o projétil mal roça a bochecha do alvo enquanto ele se esquiva. Parece uma tentativa ridícula a princípio, mas a mente de Juro ficou subitamente atordoada. Ele caiu de joelhos quase imediatamente e tremeu quando uma dormência desconhecida começou a tomar conta de seu corpo. Ficou claro que o inimigo estava usando flechas envenenadas. Deveria ser como esperado da pessoa que envenenou a sopa em primeiro lugar. O general lida com substâncias tóxicas e as usa para desgastar seus alvos. Eles desprezam as táticas covardes e lhe dizem para lutar de forma justa e honesta como um guerreiro. Dito isso, sua missão é matar todos. E se suas táticas são covardes ou não, é apenas uma questão de método. Ao vê-lo pronto para disparar outro dardo, Léo manda todos se abaixarem e virar a mesa para usá-la como escudo. Eles efetivamente se protegem da rajada de projéteis. Tendo a chance de conversar, eles se perguntam por que tal pessoa estava mirando em novatos fracos. Todos supõem que está destruindo o futuro de Esparta, enquanto os instrutores estão em reunião. Por enquanto, eles precisam encontrar uma maneira de escapar do assassino sorrateiro. No entanto, as chances de sucesso contra um general eram extremamente baixas. Léo observa o inimigo lançar outro dardo. É verdade que não podem vencer apenas com eles ali, mas deixar um sujeito tão perigoso solto na cidade colocaria mulheres e crianças em perigo. Eles precisam segurá-lo, pelo menos até os instrutores retornarem. Turt, que só pensava em sua própria segurança, fica comovido com a bravura do camarada. Foi um momento realmente vergonhoso. Uro concorda, mas ainda não tem ideia de como vão deter o homem. Como sua arma principal é um dardo envenenado, é improvável que ele se aproxime diretamente. Somando isso à sua constituição física, é seguro dizer que ele não é do tipo que luta corpo a corpo. A informação lhes dá esperança de que vencer talvez não seja impossível. Felizmente, Uro ainda consegue se mover, pois o dardo o atingiu apenas de raspão. Murra quer acabar com o jogo sem esperança, e é hora dos jovens colocarem seu plano em ação. Elevando-se acima da mesa, eles lançam tigelas vazias contra o inimigo, que facilmente golpeia os utensílios de jantar e sua fraca tentativa de retaliação. No entanto, Uro aproveita a oportunidade para contornar o inimigo. Murra se vira ao percebendo tardiamente que as tigelas foram usadas como isca para conseguir essa chance. O garoto cerra o punho com força e desfere um soco que faz o general voar pela sala. Todos comemoraram o golpe certeiro, tão forte que quebrou a máscara do alvo. Antecipando-se, Uro ri e pergunta, em tom de brincadeira, se aquilo é tudo o que ele tem, chegando a zombar de seu título de general divino. Rindo, Murra começou a se levantar e suas expressões se tornaram horrorizadas quando ele revelou seu rosto meio derretido. Agora ele vai mostrar a eles porque faz parte da unidade de elite da Pérsia. Seus olhos o encaravam como se ele fosse imundo, enojados com a visão, mas ele já estava exposto a olhares tão críticos há tanto tempo. Tudo começou um dia. Há mais de 10 anos, 2 meninos brincavam com espadas de madeira na capital da Pérsia. Sentado ao lado estava Murra, que nasceu com um corpo pequeno, muito mais fraco que o de seus 2 irmãos. Em vez disso, ele era apaixonado por estudar, especialmente sobre plantas e seres vivos. Alegremente mostrou um gafanhoto à mãe, dizendo que havia feito mais uma descoberta. Ela o elogiou calorosamente, alimentando até mesmo seus sonhos de se tornar um estudioso no futuro. No entanto, devido à sua fragilidade física, ele era constantemente intimidado pelos irmãos. Eles o espancavam e batiam nele, ignorando seus gritos para que parassem. Só paravam quando a mãe sempre vinha em seu socorro. Ela estava sempre ao seu lado, então ele de alguma forma conseguia
suportar toda a dor. No entanto, os irmãos intensificaram ainda mais a intimidação, e um dia a tragédia se abateu sobre a floresta. Segurando-o com força, empurraram Murra para a frente. Como ele gosta tanto de insetos, eles tentaram enfiar sua cabeça no buraco de uma árvore. O lugar escuro e turvo o apavorou, mas eles não se importaram nem um pouco e enfiaram sua cabeça ali mesmo. Seus olhos grandes observavam e sua respiração ficou ofegante enquanto as centopeias rastejavam em direção ao seu rosto indefeso. Ele gritou e chorou, implorando que o soltassem. Todos sabiam o que aconteceria naquele ritmo, mas o abuso continuou e Murra só conseguia gritar de dor enquanto os bichinhos devoravam seu rosto. Observando-o se debater, os irmãos finalmente perceberam o quão ruim a situação estava se tornando. Mas, em vez de ajudar o pobre menino, fugiram, alertando-o para não contar aos pais. Seu único olho bom começou a se fechar e a última coisa que ele vê são os dois meninos, ignorando seu pedido de ajuda. Ele ouve uma voz carinhosa chamando seu nome. Ao abrir o olho, vê a mãe com um olhar terno, em contraste com a expressão de sua assistente. Dizendo que devia ter sido doloroso, ela se esforça para remover as bandagens que cobriam o rosto dele. Lentamente, o pano começou a se desfazer, tira por tira. No entanto, seu olhar terno desaparece quase imediatamente quando ela vê a cena horripilante escondida pela gaze. Ao vê-los horrorizados e em total descrença, Murra gritou cautelosamente. Ele perguntou o que havia de errado e se virou para o espelho para ver seu rosto. Metade dele era carne nua e quase podre, exposta após ter sido devorada pelas criaturas. Até ele grita ao vê-lo. Depois disso, sua mãe parou de ir ao seu quarto. Ele nasceu com o corpo frágil e agora seu rosto estava em frangalhos. Os irmãos ecoaram as palavras do pai, chamando-o de Mancha no nobre nome da família. Pediram a opinião da mãe, e embora ela não concordasse explicitamente, seu silêncio foi suficiente. Murra observou e ouviu, e naquele momento percebeu que ninguém mais era seu aliado. Percebendo que só podia confiar em si mesmo, ele despedaçou as mesmas criaturas que o incapacitaram e recolheu suas entranhas em um jarro. Logo, ele estava no meio da casa, segurando o jarro enquanto seus familiares cambaleavam e vomitavam no chão. Seu irmão, também moribundo, implorou por ajuda. Então Murra pergunta o que eles fizeram quando ele era quem implorava para ser salvo. Sua mãe rastejou pelo chão, chamando-o pelo nome e pedindo desculpas pelo que lhe fizera. Seu corpo sem vida caiu inerte antes que ele pudesse responder, e ele só se despediu dela enquanto se afastava da mansão em chamas. Anos depois, um conflito armado eclodiu em oposição ao domínio persa. Na tenda principal de um acampamento de militos vigiado, um soldado relata que as forças persas estão paralisadas por sua linha de defesa. O líder está confiante em suas táticas e acredita que é apenas uma questão de tempo até que vençam. No entanto, ele repentinamente solta o cálice que segurava, que cai no chão com um estrondo retumbante. Ele agarrou o pescoço, lutando para respirar e se mover. O soldado observou enquanto ele caía morto, com a boca espumando, envenenado. À medida que a comoção aumentava, Murra observava de longe, com um sorriso no rosto. Era correto pensar que a força militar não se limitava apenas a espadas. Ele caminhou orgulhosamente entre os demais soldados, que notaram como ele acabara de ser promovido novamente após mais uma morte bem-sucedida. Comparados ao treinamento guerreiro que eles tinham, eles consideravam suas táticas covardes e indignas. Sabendo que ele almejava se tornar um general divino, recusaram-se a trabalhar para alguém como ele. Murra não tinha aliados neste mundo, e isso ele já sabia. Vários anos depois, suas conquistas se acumularam, e Darius o nomeou oficialmente general divino. Ele é instruído a provar, por meio de seu próprio modo de vida, que o poder por si só não é a verdadeira força. Como o braço direito do rei, ele jura dedicar corpo e alma ao seu propósito. Ele pergunta à mãe se ela consegue ver do inferno que ele alcançou o que seu pai não conseguiu. Depois de todos esses anos, ele finalmente alcançou o status absoluto. Agora, ele estava em uma missão para eliminar a luz vermelha que ameaçaria sua nação. Embora a força física dele seja limitada, sua sabedoria é infinita, e ele provará o que é mais útil para suas vidas. Olhando para Murra, Tet percebe que eles são muito parecidos. Ele também era fisicamente fraco e passava a maior parte do tempo estudando, enquanto os outros ao seu redor brincavam, isolados por causa de seus interesses. Os outros gostavam de intimidá-lo e zombar dele. Mas, em vez de irmãos que se somavam à dor, ele tinha uma família que o aceitava e o cercava de amor. Ele encarou o general novamente, compreendendo que poderia ter acabado como ele. Se algo tivesse dado errado, Murra ainda estava enlouquecido, colocando todo o seu valor nas mãos do rei. Qualquer um que interfira com o seu rei é considerado seu inimigo. O general divino lança uma série de adagas envenenadas, e Euro mal consegue se esquivar desta vez. Enquanto isso, os outros dois se escondem atrás da mesa de madeira. Ao contrário dos dardos anteriores, as lâminas perfuram o escudo e quase os atingem. Com o rosto pálido e tomado pelo medo, Tert abandona o esconderijo e tenta fugir sozinho. Murra vê a oportunidade na tentativa imprudente e atira no espartano em fuga. Ele assistiu horrorizado, sabendo que estava prestes a ser atingido,
ferido, mas Léo chegou bem a tempo de bloqueá-los com o próprio corpo. Eles gritaram de dor e horror quando as adagas venenosas perfuraram suas costas. Por outro lado, Murray apenas riu e disse para eles morrerem juntos. Recusando-se a aceitar a situação, Euro diz para ele não ser arrogante e joga a mesa nele. Aproveitando a oportunidade, os três se reagrupam e tentam conversar sobre o que vão fazer. Eles carregam Euro e vão para o arsenal dos fundos para se esconderem por enquanto. Com sua fraqueza física, o assassino empurra a mesa e se vê completamente sozinho. Dito isso, ele não perde o sorriso no rosto e pega algo escondido nos bolsos. Ele já estava começando a ficar entediado, então é hora de tornar as coisas mais interessantes. Enquanto isso, Masa observava da árvore próxima e o chamou de patético por lutar contra meras crianças. Ela estava prestes a intervir, mas não conseguia suportar a ideia de que alguém como ele estivesse em suas fileiras. O trio se esconde no arsenal escuro como planejado, tentando se recuperar da batalha. Eles retiram as adagas do corpo de Leo para diminuir o veneno que estava entrando. Turd se desculpa e se culpa, pois o camarada foi forçado a intervir e salvá-lo. Dito isso, o garoto heróico está feliz por estar são e salvo. Mesmo em momentos como aquele, ele se preocupava e pensava nos outros ao seu redor. Ele foi abençoado por amar as pessoas e não deveria agir de forma tão covarde. Nesse momento, elas se viram e sentem algo se aproximando. No chão, havia várias centopeias enormes, todas rastejando em sua direção. Chocados com o tamanho delas, os encararam com olhos cheios de terror. São as mesmas criaturas que derreteram o rosto de Murray e certamente lidarão bem com os meninos. Esconder-se em qualquer lugar não os salvará, então eles precisam ter cuidado se não quiserem que seus rostos desapareçam. Euro pragueja e pega uma espada do arsenal. Em uma tentativa desesperada, eles atacam e pisoteiam os inúmeros inimigos. Apesar de fazerem o possível, as centopeias finalmente alcançam suas pernas e começam a morder. Elas se encolhem quando os dentes pequenos, porém afiados, perfuram sua pele, também as envenenando. Mesmo assim, os dois garotos fortes protegem Tert e lhe dizem para ficar para trás. À medida que as toxinas e os inimigos se aproximavam, ele percebeu que estava sendo protegido e completamente inútil novamente. Se não mudasse, acabaria ficando assim para sempre. Quando criança, ele se sentou com a mãe e perguntou se ele realmente era inútil. Ele estava cheio de dúvidas, mas ela lhe garantiu que seu conhecimento ajudaria alguém um dia. Se isso fosse mesmo verdade, então ele precisava parar de ser tão covarde. E agora era o momento perfeito para fazer essa mudança. Considerando a ecologia e a distribuição das centopeias, ele pensa em uma fraqueza a ser explorada. Ele chama os outros dois e diz que precisam ir lá fora. Eles se preocupam com o que pode acontecer com os aldeões, mas ele garante que tudo ficará bem e pede que confiem nele por enquanto. Não há tempo para explicações e os meninos só precisam correr assim que Tert der o sinal. Euro hesita no início, mas Leo o convence a confiar no amigo. Com isso, todos correm o mais rápido que podem, largando as armas que os atrasam. Um bando de centopeias é pisoteado e esmagado, enquanto outras conseguem se agarrar e morder seus tornozelos. Eles passam correndo por Murray, que estava sentado preguiçosamente, esperando seu plano terminar. O assassino ri deles por fugirem novamente, especialmente depois de serem guerreiros tão orgulhosos. Estendendo a mão para a frente, ele ordena que suas pequenas criaturas continuem atacando. A perseguição continuou e os jovens foram sendo gradualmente encurralados. Tert diz para eles não se importarem e continuarem correndo. Eles logo veem a luz e Masa fica surpreso ao ver que eles realmente conseguiram sair do arsenal. Ela só vê dois meninos por um instante, mas Tert os segue logo em seguida e para perto de um jarro enorme. Olhando para trás, eles se perguntam o que ele estava fazendo, preocupados que possam pegá-lo. Com uma coragem incomum, ele agarra a abertura e treme enquanto tenta derrubá-la. A água transbordou e levou embora um monte de centopeias. Para a surpresa deles, as criaturas desapareceram de repente. Eles foram ver como Tert estava, ofegante, enquanto corria de volta para o lado deles, e perguntaram o que ele tinha feito. Como seres noturnos, as centopeias preferem espaços escuros e úmidos, então ele usou o jarro para atraí-las para um ambiente irresistível. Observando as criaturas se aglomerando lá dentro, Murray saiu com uma expressão de desgosto. Elas conseguiram contornar o plano, mas a situação desvantajosa não mudou em nada. Novamente assumindo a liderança, Tert pede aos dois que se movam ao seu sinal. O assassino gargalhou ao revelar uma lata do veneno supremo, pronto para encerrar a batalha. Nesse momento, os dois garotos são instruídos a se moverem, então eles avançam contra o inimigo o mais rápido que podem. Ele fica surpreso, sem esperar que se aproximassem, mas eles param no mesmo instante e levantam o jarro. Antes que ele pudesse reagir, eles lançam o recipiente cheio de centopeias em sua direção. O recipiente se quebra e as criaturas imediatamente rastejam e mordem seu corpo com suas presas venenosas. A visão faz as crianças exclamarem, sentindo como se já tivessem vencido. Foi uma vitória de virada, e não havia ninguém a quem agradecer além de Tert e suas estratégias espirituosas. O menino frágil olhou para eles com admiração e se lembrou das palavras de sua mãe sobre ele ser útil, mesmo sem forças. Voltando-se para Murray,
Murra, ele diz que é correto usar a sabedoria quando se falta força. No entanto, nem a força nem a sabedoria devem ser usadas exclusivamente para si mesmo, e ambas devem ser usadas para ajudar os outros. O general divino de repente sorri e ri, perguntando se eles têm pântanos na cabeça. Como usuário de veneno, não havia como alguém como ele não ter resistência a venenos. Ele ingeriu todos os tipos de toxinas desde criança, então nada mais funciona nele. A revelação os deixa atordoados. Embora ele não tenha sido afetado, eles estavam em um barco completamente diferente. Naquele momento, Léo caiu de joelhos quando o veneno das adagas finalmente fez efeito. Euro está em uma condição semelhante e está gradualmente atingindo seu limite. Eles realmente iriam perder para um covarde como aquele? Ele range os dentes, relutante em desistir e determinado a encontrar outro jeito. Não importa o que acontecesse, ele pretendia sair com os 3 vivos. Os outros 2 também se levantam, fortalecidos por sua determinação, ansioso para ver por quanto tempo eles conseguirão bancar os durões. Murra tira suas vestes cobertas de centopeias e diz que é hora de recomeçar. O veneno da névoa em sua mão é sua criação suprema, 1000 vezes mais potente que as centopeias. A névoa se erguerá e se espalhará pelo vento, o que acabará matando todos os humanos de Esparta. Eles ficam boquiabertos quando ele revela seu plano grandioso e inacreditavelmente horrendo. Até Mazar franze a testa diante de seu plano insano, sabendo que seu imperador não desejaria tal coisa. Sem entender o ponto principal, Murra diz que matará todos os que se opuserem a Dario, seu único aliado. Ele levanta o recipiente, pronto para eliminar os insetos que o incomodavam. Os espartanos tentam desesperadamente se proteger. Nesse momento, os braços do general voam, completamente decepados, ainda segurando o veneno. Gritando de dor e choque, ele olha para a mulher que está entre ele e as crianças, vestida com uma armadura dourada e tecido vermelho. Ela sorri, desculpando-se por chegar um pouco tarde demais. Léo encarou a guerreira que exalava carisma e confiabilidade.